Fala aí, galerinha do oitavo ano. Beleza, galera? Como é que vocês estão? De boas? De boas. Vambora. Olha só. O que a gente tem para hoje? Nada mais, nada menos que a continuação do nosso tema da aula passada. As revoluções inglesas. Então, o que eu fiz na aula passada com vocês? Importante a gente estar lembrando. Definimos o conceito de revolução. Expliquei para vocês, inclusive na aula presencial, o que é uma revolução. É uma mudança drástica, profunda, com grandes alterações sociais. Isso é indispensável lembrar. A revolução é uma alteração profunda da realidade. Profunda. E aí dei exemplo com vocês de cabelo, de moda. A gente fez vários exemplos aí. Mas que fazem você ter referência de que é um esforço de mudança profunda. É uma sociedade, assim, é mudar muito a sociedade. Isso é uma revolução. Ela não é uma reforma, ela não é uma alteração pequena, circunstancial. Tá? Ela muda muito a sociedade. Show, isso você entendeu. Ponto 2. Isso da aula passada, a videoaula passada. O contexto da Inglaterra. Então a gente tratou... Ih, gente, tô com um negócio na vista. Tratamos, então, dos antecedentes da Revolução. Esse aqui também é outro ponto fundamental, gente. Ou seja, o que antecedeu, o que fomentou, o que criou as condições para a Inglaterra fazer uma Revolução Industrial. Esse é um ponto central, gente. É um esforço chave de compreensão. Porque você entende o que foi o conflito em si e como ele vai se desenrolar. Então, vou já, inclusive, jogar o slide, que até ajuda vocês a refrescar a memória. Tá? Já vai estar abrindo aí para vocês em algum momento. Vamos lá, uma apresentação. Tchau. Ótimo. E ano passado fizemos essa coisa toda e tal. Fizemos um passeio pela Inglaterra do século XVI. Lembre-se, vou até voltar aqui para você ver. Olha a cronologia. Atenção à cronologia. As revoluções inglesas, expliquei para vocês na aula passada por quê. São vários processos dentro de uma grande revolução. Ela começa no século XVII. Ela é um fenômeno do século XVII. De 1640, olha aí na tela, a 1689. Então são quase 50 anos. Processo importante, ótimo. No século XVII. Então, a gente fez um passeio pela Inglaterra do século XVI, ou seja, do século anterior, de revoluções, tentando entender o que estava rolando na Inglaterra. Vocês estão vendo aí a Rainha Elizabeth I. Então, a gente estava falando, estava tudo maneiro, o cara estava bombando, economicamente um desenvolvimento legal, a monarquia com autoridade. A Rainha Elizabeth foi uma grande rainha nesse sentido, tá? Estava tudo tecnicamente de boas. O único problema que estava rolando no século XVI foi o tal das guerras de religião. Protestantes, que na Inglaterra se chamavam puritanos, contra católicos, mas isso aí estava, com a Rainha Elizabeth, controlado em algum nível. Estava sob a rédea. O que desestabilizou definitivamente a Inglaterra, o que vai lançar a Inglaterra no caos, é a morte da Rainha Elizabeth I. Por quê? Porque ela não deixou herdeiros. Ela não se casou e ela não teve filhos. Então, quando ela morre, abre-se uma disputa pelo trono. Assume outra família, outra dinastia, dinastia Stuart. E aí os Stuart no poder têm uma perspectiva, uma pegada muito diferente da Elizabeth. Eles querem frear o avanço da burguesia, eles querem frear o parlamento. Ou seja, os Stuart no poder, assumindo em 1603, eles têm uma pegada de governo absolutista. Eles querem ser o bambambam, os caras, assim, tanto James I quanto Carlos I, ambos da família Stuart. Eles querem reinar soberano, só eles mandarem, absolutismo total. E para isso eles têm que acabar com os outros poderes, com as outras
os outros polos de poder que eram importantes na Inglaterra. O parlamento, a burguesia que tinha se desenvolvido bastante. E aí, bicho, as tretas começam a ficar mais acirradas. E aí foi onde paramos na aula passada. Nesse contexto todo de crise e que vai detonar a primeira etapa das revoluções inglesas, a Revolução Puritana. E aí eu peço a atenção de vocês encarecidamente. Tá? Já vou elucidar você. São 3 etapas fundamentais da Revolução e o seu desfecho, ou seja, o seu final. Então a gente pode dizer que são 4 fases. Por isso chamam as revoluções inglesas, são organizadas em 4 fases. E o que todas elas têm em comum? Que eu expliquei para vocês na aula passada. Bicho, é fácil. Sintetiza que fica tranquilo. O que fez as revoluções inglesas? O que foi a Revolução Inglesa? Atrito entre rei e parlamento. Ponto. Ou seja, o rei com parte da nobreza, o parlamento com a burguesia. Eles entraram em choque. E por que durou tanto tempo? Porque ninguém conseguiu derrotar ninguém, definitivamente. E o que foi o desfecho? O que foi o final desse processo todo, a chamada Revolução Gloriosa? Foi eles assinando o acordo e declarando que o empate. As revoluções inglesas são tipo um grande fla-flu que deu empate. Nenhum time conseguiu derrotar o outro definitivamente. Tá? Então é isso, gente. Muita atenção, porque fica mais fácil de fazer a reflexão. As revoluções inglesas são um grande conflito, um grande atrito entre as forças do rei e da nobreza, que queriam absolutismo, que queriam mandar de forma absoluta na Inglaterra, e as forças do parlamento, que tinha a baixa nobreza, que tinha a burguesia, que queria meios de quê? De dividir o poder com o rei. Olha aí a revolução. 2 campos que vão entrar em boom, em choque. O que foi a primeira etapa das revoluções inglesas, chamada Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana? Os protestantes na Inglaterra eram conhecidos como puritanos. Era uma perspectiva religiosa desses protestantes. A Revolução Puritana, o que foi? Resumindo fácil, tranquilo, guerra civil, parceirão. Guerra civil entre quem? Parlamento e o rei, a aristocracia, a nobreza. Tanto faz a palavra que você quiser usar. É só isso. Monarquia versus parlamento. Isso foi a Revolução Puritana. Uma guerra civil entre esses 2 campos. Que venceu inicialmente a burguesia, o parlamento, os parlamentaristas. Já vou chegar aí com vocês. Tranquilo até aqui? Tá de boa? Não é difícil entender as revoluções inglesas. O balanço geral dela, você entender que foi um grande conflito entre essas 2 forças. Monarquia, rei, que queria ser absolutista, junto, e claro, está junto com ele a nobreza, está junto com ele a aristocracia, aquela coisa toda. E do outro lado, o parlamento, que acaba representando a baixa nobreza, que representava a burguesia, que era muito importante nesse momento, que não tinha sangue azul. O único meio dela de participar da política era dentro do parlamento. Então, as revoluções, o contexto geral da revolução é esse choque entre essas duas perspectivas. E nem o parlamento conseguiu suprimir a monarquia, acabar com o rei, acabar com a realeza, nem a realeza conseguiu acabar com o parlamento. Fizeram, no final das contas, um grande acordo. E a Inglaterra se tornou, e é até hoje, uma monarquia parlamentar ou parlamentarista. Ou seja, lá o rei divide o poder com o parlamento. Claro que hoje, falei isso para vocês na aula passada, a coisa mudou muito. A rainha é muito mais simbólica, a rainha da Inglaterra hoje é muito mais simbólica, ela não tem o poder de mando, de comando, como tinham tantos outros reis no passado. Mas está lá, existe. A Inglaterra não é uma república. A Inglaterra hoje é uma monarquia parlamentar. Ponto. Olha a importância disso, né? Muito bem.
Gente, nessa parte aqui de Revolução Puritana, o que a gente precisa reter? Ponto 1 e o mais tranquilo. A Revolução Puritana foi uma guerra civil na Inglaterra. Parlamento versus monarquia. Quem venceu? Os parlamentaristas. Quem liderava os parlamentaristas? O exército burguês. A burguesia que estava botando grana naquele negócio. Liderado por um cara chamado Oliver Cromwell, que vai ser de grande importância nesse processo como um todo. Tá? E aí, junto com Oliver Cromwell, ele acabou trazendo não só a burguesia, a pequena burguesia, camponeses ficavam revoltados contra as imposições, os impostos que os seus senhores cobravam. Outros setores mais radicais da sociedade que queriam mudanças mais profundas. Então, em torno do exército do parlamento, liderado por Oliver Cromwell, se reuniu um conjunto muito grande de coisas. Dos camponeses rebeldes, da pequena burguesia, da grande burguesia, da baixa nobreza, de setores radicais da sociedade, todo mundo se juntou naquela galera ali para lutar contra o rei, contra a monarquia e suas pretensões absolutistas. E eles conseguiram sucesso. Foram 9 anos de guerra civil, derrotaram o rei, capturaram o rei e veja só, bem antes da Revolução Francesa, mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, vão condenar o rei à morte. Carlos I vai ser degolado. É aquele momento que você tinha que fazer assim, o que vai acontecer mesmo, professor? Ele vai ser degolado, vai perder a cabeça? Porque é isso, cara. A gente está no século XVII na Inglaterra, bicho, na Europa. O rei era considerado divino, sagrado. Derrubar o rei e degolar, condenar o cara à morte, era qualquer coisa que, assim, significativa. Tinha um peso nisso aí, grande. Então, a gente não pode reduzir essa importância. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aí? As diferenças entre os exércitos. Vocês estão vendo aí os exércitos do rei. Lutam nele boa parte da aristocracia, da nobreza, aquela coisa dos senhores, um conde, um duque, tal, que estão a cavalo, vocês estão vendo? E quem está a pé, quem luta apeado, como dizia-se, aí são o grosso das tropas, pagas, ou cavalheiros, tropas recrutadas entre os camponeses, enfim. Mas perceba que é a nobreza na guerra. E olha como eles se vestem, o porte, o chapéu. Por que estou mostrando isso para vocês? Porque tem uma profunda diferença com os exércitos parlamentaristas, que não usam o chapéu, não usam tanta a capa. Ele está parecendo... Lembra um pouco, não sei se vocês já viram esse filme, que é um livro, inclusive, Os Três Mosqueteiros. Tem um filme que cansou de passar em coisa de Sessão da Tarde da Vida. Que era moda no século XVII a nobreza se vestir dessa maneira, parecendo lá os Três Cavaleiros, o chapéu com as penas e tal. Tudo isso demonstrava a nobreza, demonstrava a posição que o cara tinha na sociedade. E não é o caso das tropas parlamentaristas, que não eram nobres. Não estavam lutando pelo rei. Não eram nem católicos, como eram majoritariamente outro grupo. Então tem uma outra forma de se portar, é muito mais visível. É como eles chamavam à época, por causa da vestimenta, uma armadura bem mais simples, não tem chapéu, não tem aquela pompa toda, porque eles não são nobres. E tem um capacete, botei aqui no cantinho para vocês, onde estou passando o cursor, que deu a eles o apelido de cabeças redondas. O exército de Oliver Cromwell, o exército parlamentarista, também era conhecido como os cabeças redondas, por causa desse capacete aqui de proteção. Tá? Aqui acho que tem uma foto, olha aqui, uma imagem, uma representação do confronto entre essas duas forças. Eu estou passando o cursor. Aqui visivelmente um nobre, pela vestimenta, pelo porte, e do outro lado, tropas parlamentaristas. Olha os cabeças redondas aqui, olha a diferença entre eles no campo de batalha. Sim? Perfeito.
E aqui aqui bem legal, galera, um mapinha mostrando para vocês o desenvolvimento da guerra. Essa é a parte interessante, né? O que está nessa cor aqui meio verde, meio tipo cor de sopa de ervilha, cadê o cursor? Ih, Jesus, perdi o cursor. Aqui, ó, tá vendo? Ó, onde estou passando o cursor aqui? Na sopa de ervilha, esse verde. Então, aqui eram as regiões controladas em 1642 pelas tropas parlamentaristas. Em vermelho, as tropas do rei. Em vermelho, posses do rei. Então, vocês estão vendo o quê? Que o desenrolar da guerra nem mostra o conflito todo, esse mapa. Mostra só uma fase dele. De 1642 a 1645, significa que, olha só, as tropas parlamentaristas avançando, tomando as regiões que o rei ainda tinha autoridade. Derrotando o rei, as tropas do rei, em várias batalhas. Isso é super importante para a gente entender. Gente, o que vocês estão reparando aí? O que vocês estão vendo aí nessa obra clássica, característica da pintura inglesa do século XVII? Vocês estão vendo uma encenação, claro, isso é uma pintura. Por que eu estou falando que era clássico da pintura do século XVII inglês? Porque vocês estão vendo, ó, eles pintavam assim, a cena principal no meio e com janelas para outras cenas no canto. Então, olha aqui, ó, vocês estão reparando? A chegada da galera que estava julgando o rei, etc, tudo mais, a condenação, a decapitação, a cabeça do Carlos aqui. E a cena principal, o rei sendo decapitado. E aí o artista trouxe pra gente, inclusive, uma perspectiva aqui. Tem uma senhora caída aqui. Cadê o cursor? Tá vendo? No chão, porque, meu Deus, mataram o rei, caramba, era o rei, tal. O que é isso, gente? O rei é uma tradição muito forte na Europa nesse momento. Considerado divino, trono é ungido, aquela coisa toda, você tem toda uma mística religiosa. Então, executar o rei tinha um peso considerável, gente, considerável. Então, pode reduzir a importância disso. Tudo bem? Show de bola. Outras imagens, outras representações. Nossa, essas aqui também são exageradas. Olha que o sangue do Carlos voando como um lava-jato. Mas, enfim, a decapitação do rei, os carrascos segurando a cabeça, aquela coisa toda. E, nossa, conseguimos derrotar o rei. Foi proclamada a República na Inglaterra. Um dos únicos momentos da história da Inglaterra, desde os seus primórdios até hoje, que a Inglaterra foi uma república. Nesse pequeno período. Porque sempre a Inglaterra foi uma monarquia. Lembra que a gente, inclusive, discutiu na aula do Zoom, discutiu em outros momentos o que era monarquia? Que era chave, lembrar? É um sistema político que tem uma realeza, tem um rei, tem uma rainha. Ponto. Se ele manda ou não, aí é outra conversa. Mas tem aquela figura ali. Show de bola. E a Inglaterra sempre foi essencialmente monarquista. Só nesse período foi proclamada a República. No centro das revoluções inglesas. Então vamos lá. Recapitulando. Para ficar bem claro, para ficar bonito para a gente. As revoluções inglesas ocorrem no século XVII. Show. É um movimento pioneiro, está rolando bem antes dos outros conflitos na Europa. Ou seja, a Inglaterra está fazendo uma coisa na frente de todo mundo, ela é vanguarda nesse sentido. Show! Basicamente, as revoluções inglesas são um grande confronto entre as forças do rei, que queria ser absolutista, queria suprimir todos os outros poderes, e as forças do parlamento, que queria participação, queria limitar o poder do rei. Esse é o grande atrito das revoluções como um todo, das revoluções inglesas. A primeira fase da Revolução Inglesa foi o estopim, o estourar de uma guerra civil, a chamada Revolução Puritana, que foi uma guerra civil entre as tropas do rei, da monarquia e do parlamento. 9 anos de guerra civil.
várias devastações, cidades conquistadas por um, por outro, mortes às pencas, foi um negócio assim pesado. E deu parlamento. Foi a vitória das tropas burguesas de Oliver Cromwell. E quando ele conquista, como de fato acaba derrotando as forças do rei, em 1649 é proclamada a República. A República dirigida por ele mesmo, o grande líder do exército puritano, Oliver Cromwell. Show! Aí a gente entra na segunda etapa da Revolução, das revoluções inglesas, o momento republicano, a República de Oliver Cromwell. Você pode estar pensando, maneiro, show, e aí? Vamos embora. A burguesia está no poder agora, junto com Cromwell. Ele vai se intitular. Ele não foi presidente, ainda não era perspectiva na época. É uma república muito diferente do que foi a República Romana, do que vão ser as repúblicas, inclusive como hoje no Brasil, etc. Ele se intitulou como Lord Protector, né? Lord Protetor da Inglaterra, e ele governava. Bom, e implementa um governo burguês. O que isso quer dizer? Ele favoreceu, ele criou medidas, ele governou para a burguesia. Isso é um ponto-chave. Ele estava ali implementando um conjunto de medidas que favoreciam o grupo burguês. Exemplo, primeira coisa que ele tratou de resolver, a Escócia e a Irlanda, que eram partes desse Reino Unido, que viviam se rebelando. Ele foi lá e sentou o dedo, largou o aço. E aí depois ele tinha que implementar medidas para favorecer a burguesia, porque ele vinha das camadas burguesas. O parlamentarismo, o exército parlamentar, o exército burguês que ele dirigiu, eram as forças comerciais burguesas que queriam participar do poder. E quando eles conseguiram tomar o poder, com a Guerra Civil, com a vitória do Cromwell, agora era hora de implementar medidas que favorecessem a própria burguesia. Ótimo. Uma das principais foi os chamados atos de navegação. Porque isso aqui foi chave, foi assim, foi no coração da questão. Cromwell pegou e falou assim, tá ligado? Ele recebeu a bola no meio de campo, pá, burguesia cruzou para ele, pegou de voleio, largou lá na gaveta. Porque era algo que passou a dar muito dinheiro para a burguesia. O que era o ato de navegação? Vamos lá. A Inglaterra, vocês bem sabem, é uma ilha na Europa. Ela está isolada pelo oceano. E é pequena. Sempre dependeu de fazer o comércio com outras regiões, porque não se produz tudo ali que se precisa, etc, etc, etc. Muito bem. Os atos de navegação que o Cromwell implementou significava dizer o seguinte: o que foi essa medida? Atenção, hein? Somente navios ingleses poderiam transportar produtos ingleses. Em outras palavras, se a gente fosse resumir para, quebrar um galho, fazer uma analogia, o Cromwell acabou com frete. Entre aspas. O que entre aspas seria acabar com frete? Tá ligado? Tu vai, vou entrar aqui, sei lá, na loja tal, vou comprar um jogo de videogame, jogo de Xbox. Maneiro. Mas tem um frete, é um custo para ele chegar na tua casa. O Cromwell, entre aspas, acabou com isso. Porque antes, holandeses, espanhóis, várias outras companhias de navegação transportavam produtos ingleses e cobravam os ingleses por isso. Então, sei lá, eu produzia as mercadorias, levar para Porto de Londres. Legal, vamos escoar, vamos vender para outros cantos do mundo. Aí tá lá os navegadores holandeses, espanhóis, franceses, e eles cobravam esse custo de transporte. O Cromwell acabou com isso. Falou, somente navios ingleses vão transportar produtos ingleses. É proibido transportar mercadoria inglesa por navios de outros países. Isso significa dizer que aquele custo de frete ia ficar agora na mão da burguesia inglesa. Ela ia ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro não ia mais para outros países. Ia ficar com ela mesma.
porque ela ia transportar as próprias companhias de comércio inglesas iam transportar os produtos. Então era um dinheiro forte a mais que ia ficar na Inglaterra. Isso ajudou muito a burguesia. Isso deu muita grana. Está falando de dinheiro. Burguesia, o grupo que lida com comércio, com as relações comerciais, com dinheiro. E eles estão sendo muito favorecidos com isso. Ia tudo muito bem, ia tudo muito bom com o governo Cromwell, até as coisas começarem a feder um pouquinho. E você pode me perguntar, pô, mas como começou a feder? O Cromwell virou um ditador, parceiro. Ele começou a acumular muito poder na mão dele, ser um cara durão, não querer dialogar com a galera, não querer conversar com o parlamento, dissolver o parlamento. Olha só as contradições. A Revolução Puritana, o primeiro momento das revoluções inglesas, foi detonada porque o rei não queria permitir e respeitar o parlamento. Cromwell liderou o exército parlamentarista pela manutenção do parlamento, pela sua existência. Conseguiu derrotar o rei. Acabou com a monarquia, proclamou a república. Agora o parlamento e ele mandavam. Só que ele mesmo passou a trair o parlamento. O parlamento como se fosse congresso no Brasil. Né? Ele mesmo criou o parlamento, mandou fechar o parlamento. Começou a governar ele sozinho. O que eram os diggers e os levers? Só para vocês saberem. Tá? Eram setores radicais do campesinato. Queriam reforma agrária, queriam umas coisas assim meio que... Né? Não favorecia os interesses da burguesia, não. Eram os pobres que queriam demais. Tá. E aí a coisa começa a ficar ruim pro lado do Cromwell. Porque ele agora é um ditador, reprime pra caramba, tudo mais. E os grupos que apoiaram ele, a burguesia que o apoiou, já estavam insatisfeitos. Ele conseguiu segurar o governo até a sua morte. O cara era bravo, o cara era assim ruim. Só que quando ele morreu, e aí? Para quem vai passar o governo? Não vai passar para ninguém. O filho dele tentou assumir, mas o filho dele não tinha malandragem que o pai tinha. Não era sagaz como o pai. E aí a gente entra no terceiro momento das revoluções inglesas. A restauração monárquica. Olha que confusão. Os caras começam fazendo uma revolução porque o rei não quer autorizar o parlamento, não quer dividir o poder, quer ser absolutista. Fazem uma guerra civil de 9 anos contra o rei por isso. Derrotam o rei, condenam o rei, decapitularam o rei, proclamaram a república. Agora não tem mais monarquia nenhuma, eles mandam sozinhos. Só que a república também não funcionou como eles queriam. O Oliver Cromwell, que era o seu grande dirigente, virou um ditador, que começou a reprimir o próprio parlamento, começou a dar merda. E a coisa ficou tão fora do controle, que aí é a terceira etapa da Revolução, eles chamam o rei de volta. Claro que não o cara que eles derrolaram, né? Não tem como pegar a cabeça do maluco, passar super bonde, colar e mandar. Não rola, né? Mas olha a audácia. Eles chamaram o filho do rei que eles mataram. Tipo assim, pô, eu condeno teu pai à morte. Aí depois ele falou, pô, mané, aí, quer fechar comigo não? Foi basicamente isso. E cenas do próximo capítulo, vou adiantar para vocês não, vou até fechar aqui. Não vou estragar a surpresa. Mas se eu fosse dar um pequeno spoiler, não funcionou de novo. Não funcionou. Os Stuart voltaram para o poder, começaram a tentar reprimir de novo o parlamento. Os atritos não estava dando liga, bicho. Só vai terminar no último momento da Revolução, no quarto momento. A gente vai ver isso na hora que vem com calma. Tá? Tudo isso significa o quê, gente? Luta política. Atrito político entre forças, entre perspectivas diferentes. Isso ilustra como a Inglaterra estava conturbada, dividida por disputas entre burguesia, um parlamento, rei, monarquia, querendo ser absolutista. E vão se confrontar durante quase 50 anos até chegar às Revoluções Gloriosas e estabelecerem um acordo.
A monarquia parlamentarista, a monarquia parlamentar. Por que isso é tão importante? Porque foi o primeiro ponto da burguesia firmar o seu poder, ainda que divino com o rei. Ela está dentro da Câmara dos Comuns, lá no parlamento, mas firmou o seu poder no momento que o absolutismo estava em auge na Europa. Criou condições políticas de estabilidade para se governar. E criou-se condições políticas e econômicas favoráveis para o desenvolvimento. Tanto que a Inglaterra, 100 anos depois, enquanto a França está fazendo a revolução, enquanto está rolando treta na Europa toda, a Inglaterra está fazendo a revolução industrial. Então, esse é um grande processo, isso é super importante para a gente. E é o primeiro passo para todos os conteúdos que a gente vai ver esse ano. Lembra que eu falei que eram as revoluções liberais? Não é a burguesia tomando poder? Aqui a burguesia chegou ao poder, de alguma forma, não como ela queria inicialmente, mas na forma que deu, por meio de uma guerra civil, por meio de uma louca revolução, mas firmou seu lugar no poder político. Acabou com o absolutismo na Inglaterra. Isso vai ser chave para um conjunto de outros processos. Beleza? Então é isso, minha gente. Dúvidas, questões, anotem, tragam para a gente nas aulas, etc. Beijão. Tchau, tchau.